Tecnicamente, o puerpério, ele dura 42 dias, 6 semanas de 7 dias. Aí, aquela puérpera que tá aqui com a gente, que tá no 41º dia, já tá, ô glória, já tá aplaudindo de pé, que amanhã, quando ela acordar, acabou o puerpério. E não, o puerpério dura o tempo que você levar para entender o que aconteceu e resgatar a sua identidade. Eu já tenho gestantes no nosso Instagram, na nossa comunidade, que com 1 semana, 10 dias, já falam, meu puerpério acabou. Por quê? Porque elas entenderam rápido o movimento, reestruturaram todo o entorno e retomaram as rédeas de tudo que aconteceu na vida delas. Não adianta ser o seu primeiro, segundo, 10º filho. É transformação. Então vai levar 42 dias tecnicamente, mas no meu caso levou 10 anos. E eu levei 10 anos para falar disso de novo. Sempre foi uma fase da minha vida que eu não queria tocar no assunto. Eu fiquei lá na beira do precipício da depressão pós-parto. E nem isso eu consegui entender. Porque eu ainda era, embora, apesar de médica, apesar de especialista em obstetrícia e especialista em medicina fetal, não sabia nada desse período. Como 99% das pessoas, eu achava que era só parir. E tudo acontecia naturalmente. E é muito longe disso. Muito longe disso. É sobre quanto tempo você leva para aceitar o processo, aceitar o que aconteceu e renascer. Alguém aqui se lembra das puérperas ou das mães que já tiveram um bebê? Alguma de vocês se lembra do dia anterior ao parto? Principalmente do parto do primeiro filho? E aí eu vou dizer para vocês que ainda não tiveram neném, para vocês guardarem muito o dia anterior ao parto. É o dia da despedida. E eu tinha essa noção. Eu sabia que a partir daquele dia, a minha filha nasceu numa quarta-feira, prematura, por insuficiência placentária. E quando eu mesma vi que a placenta não estava mais produzindo líquido e recorri às instâncias que eu precisava para que o parto fosse providenciado, naquela terça-feira, quando eu terminei, eu atendi de manhã, ainda fiz exames de manhã, foi batido o martelo na terça-feira bem cedo. Eu tinha já uma agenda mais reduzida, até meio-dia, 1 hora, que acaba sempre um pouquinho mais à frente, 2 horas. Eu lembro, assim, com muita nostalgia, que quando eu tava muito focada em não fazer nada errado, em controlar a ansiedade. A minha filha ia nascer e eu também estava muito ansiosa naturalmente. Com toda a questão da prematuridade, com tudo que estava envolvido, embora eu já tivesse feito não sei quantas 1000 cesarianas, era a minha que ia acontecer, uma situação um pouco diferente do que eu tinha previsto. Então, embora eu soubesse o passo a passo, a ansiedade vai dominando, eu fui muito centrada de não errar, de não errar a métrica, não errar as medidas. Quem me conhece sabe o quanto eu sou metódica. Se o peso do bebê for diferente, mais de 50 gramas já vai me estressar na hora do parto, do que nascer, do que foi projetado no ultrassom. Então, quando acabou o último exame, eu falei assim, agora acabou. Eu não sei quando eu debrucei em cima do aparelho, fiz uma oração, eu não sei quando eu volto aqui, eu não sei se eu volto aqui. A gente tem aquela angústia pré-operatória. Eu não sei se eu volto aqui, eu não sei em que condições eu volto para cá, eu não sei que vida que me espera, eu sou só muito grata. De fato é isso. Eu saí, tive uma gestação regradíssima de alimentação, falei assim, agora chegamos ao fim da linha. E o fim da linha será, vou comer uma pizza. Sozinha, porque eu também errei na formação do meu enxoval emocional. E se eu falo de enxoval emocional para vocês todo dia, foi porque eu padeci muito com ele. E se eu falo de puerpério todo dia com vocês, foi porque eu padeci muito no puerpério. E aí eu fui comer uma pizza sozinha, fui para casa, pegar as coisas da minha filha, me preparar para o dia seguinte. O parto dela aconteceu nas primeiras horas da manhã do dia 20 de março de 2003. E ali começou o meu puerpério. Então, o tempo que você leva para esse processo todo acontecer, você processar as informações, os acontecimentos, o papel de cada um, a responsabilidade de cada um no processo, aí sim o puerpério vai durar apenas o tempo hormonal e químico dele. Você precisa ter em mente que o desconforto que o puerpério traz, ele é temporário. Então foca nisso, porque vão haver os momentos de desespero, vão haver os momentos em que para você tudo não vai ter jeito, em que você quer jogar tudo pro alto, que você quer só
fugir. Mas você não vai poder fugir, porque no caso você é a protagonista. Então, se naqueles 5 minutos de desespero em que pra você tá tudo perdido, você puder fechar os olhos e lembrar das minhas palavras, vai passar, vai passar. Eu me apeguei 10 anos a essas palavras e passou. E eu tô aqui para que você precise repetir isso para você pelo menor tempo possível, porque deixa cicatrizes muito profundas. É muito difícil você entender o teu lugar de ontem, até mesmo grávida com as limitações da gravidez. Ontem você ia ao banheiro a hora que queria, você não precisava de ajuda para levantar, você não sangrava, você não era responsável exclusiva por alimentar uma criatura que depende exclusivamente de você. Não adianta você pedir para sua mãe amamentar o seu bebê, embora na maioria dos casos fosse o maior desejo dela te ajudar. Ontem você fazia o que você queria, do jeito que você queria, por mais que você diga, não posso, poxa, eu trabalho. Não, se você der a louca, você vai no shopping. Se você der a louca, você dorme. Se você der a louca, você vai no armário, pega um miojo, come depois do parto, não. Então no dia seguinte, você já não é nada do que você foi. E muita gente não se dá conta dessa mudança. Você precisa entender que a Ana Teresa, pré-Luísa, ela deixa de existir no dia 19 de março de 2013. Quem é a Ana Teresa, mãe da Luísa? Essa foi a pergunta que eu levei 10 anos para responder. E essa é a pergunta que vocês precisam pensar a partir de agora. Você é a pessoa que vai entender que você não está no controle o tempo inteiro, embora você tenha sido sempre o alicerce de tudo. E você vai deixar de ser. Durante um tempo você vai deixar de ser. Você não vai ter condições de pensar aonde está a fralda do seu bebê. Você vai esquecer de comprar, inclusive. Você nunca vai ter parado para pensar que você vai precisar de 6 a 8 fraldas por dia da troca do seu bebê. Você já fez essa conta? Pessoal aí que tá na beira de parir, são 6 a 8 fraldas por dia. Então você já sabe quantas fraldas você vai precisar durante o puerpério. Se o puerpério durar uns 42 dias, você não sabe, você não fez a conta. Você sabe se você tem fralda o suficiente? Você sabe de quem vai te ajudar a comprar a fralda? Então são detalhes que você de repente fala, cara, a fralda acabou. A fralda acabou. A fralda mudou o tamanho do dia pra noite. Eu faço o quê? Com meus 150 milhões de pacotes de fralda RN e eu parei uma criança de 3.600 e a fralda RN só vai a 3.500. Pra que serve aquela linha no meio da fralda que hoje a maioria das fraldas tem? Na época da Luísa só uma marca de fralda que tinha pra mostrar o xixi. Por que essa criatura não para de chorar? Se eu já fiz tudo o que eu sabia ou que eu achava que eu sabia. Então tudo isso você precisa amadurecer durante a gestação.